Ilustre deputado Pastor Marco Feliciano, PSC São Paulo. Com muita satisfação, Sua Excelência dispõe de 25 minutos na tribuna. Muito obrigado, senhor presidente. E quero aproveitar o momento para saudar Vossa Excelência, bem como todos os deputados que estão aqui presentes, as pessoas que assistem esse momento tão importante do nosso cotidiano na Câmara e as pessoas que estão nos assistindo em casa. Senhor presidente, meu coração nessa tarde enche de júbilo, porém carregado também de um pouco de tristeza. Faço uso dessa tribuna de maneira especial por ser contemplado com um tempo um pouco maior para expor as minhas ideias, os projetos com maior amplitude. E desde que soube que havia sido eleito para representar o povo do meu estado nesta causa, eu procurei dar corpo a um projeto que, ora, mexe com o meu coração. Esse projeto é um projeto que pode colocar de volta a nossa nação nos trilhos daquilo que nós chamamos de moral, ética e verdade. Fui eleito por um povo que, ao me eleger, não me elegeram apenas para ser um parlamentar aqui nesse lugar, mas também para ser um pastor. Daí a nomenclatura que eu carrego no meu nome, que é deputado federal Pastor Marco Feliciano, e não me envergonho desse nome, porque é isso que eu sou. E eu estou político nesse momento, mas eu sou pastor, porque pastor é uma vocação. Eu apresentei aqui nesta casa, há alguns dias atrás, um projeto de lei intitulado Lei de Obrigatoriedade de Ensino Religioso na Escola, e coloquei um subtema nele, chamando de Papai do Céu na Escola, um projeto para as nossas crianças e as nossas famílias. Falando sobre isso, eu tentei resgatar aqui a memória de tudo aquilo que nós, nesta casa, fazemos, que é elevar o conceito da Constituição e elevar o conceito das famílias. Logo que apresentei esse projeto e expus na mídia que possuo, acabei sendo ridicularizado por alguns, aplaudido por outros, porque não é apenas um projeto de cunho político, mas é um projeto que pode mover o coração de uma nação inteira. Estava sentado no meu gabinete alguns dias atrás, senhor presidente, lendo todas as reclamações que eu recebi por causa do projeto de ensino religioso na escola, e me veio ao coração, no dia 2 de março, escrever uma matéria sobre o que aconteceu em uma das maiores nações do mundo, que é os Estados Unidos da América, a respeito do ensino religioso. Em 1960, uma mulher chamada Madeleine entrou com uma ação contra o governo norte-americano, proibindo o ensino religioso nas escolas. Em 1963, o projeto é aprovado, 8-1 pela Suprema Corte americana. Em 1967, após essa vitória, arrancando das escolas a Bíblia e arrancando as orações que as criancinhas americanas faziam, em 1967 começa uma série de ataques dentro das escolas americanas. São mais de 20 ataques ao todo, que levaram à morte mais de uma centena de crianças por pessoas que entraram dentro das escolas loucas, deturpadas, deprimidas, vazias de Deus, vazias de conhecimento sobre fé. E hoje os Estados Unidos da América amargam, tendo no seu histórico essas histórias tão fatídicas e horríveis. E no dia 3 de março, ou no dia 2 de março, eu fiz esse discurso aqui, dei um discurso como lido sobre isso, como um alerta. 30 e poucos dias depois, a nação brasileira, que nunca antes tinha passado por tal assunto, viveu e ainda vive as dores do que aconteceu na semana passada, numa escola do Realengo, aqui no estado do Rio de Janeiro, onde meu coração, repito, bate forte em comoção pelas famílias, porque eu sei o que é perder um filho. Eu já sepultei um filho, eu sei o que é pegar na alça do caixão de um filho e você, sem esperança, saber que ele não vai voltar mais para os seus braços. Então, você permite, pastor? A parte concedida, meu povo. Deputado Marcos, pastor Marcos, quero cumprimentar a Vossa Excelência no momento em que traz a essa casa um debate sobre matéria de palpitância inquestionável. E ainda mais porque Vossa Excelência o faz trazendo exemplos estatísticos registrados em outros países que, ajustados à realidade brasileira, nos compele a nós, legisladores, a adotarmos uma posição correta que, pelo menos, diminua substancialmente episódios lastimáveis, como o que ocorreu recentemente no Realengo, no Rio de Janeiro. Portanto, Vossa Excelência traz um tema de atualidade inquestionável, repito, mas, sobretudo, nós, legisladores, devemos buscar alternativas que procurem contornar esse quadro que hoje é de absoluta intranquilidade em vários recantos do território nacional, com base nesse exemplo registrado na semana passada no Rio de Janeiro. Muito obrigado pela parte.
Vossa Excelência, e continuando aqui o meu discurso, eu estava aqui pensando que um outro pastor num outro país, chamado Martin Luther King, uma vez fez um discurso, senhor presidente, dizendo que ele tinha um sonho. Então eu aqui no Brasil não quero usar as mesmas palavras que ele, então eu, deputado federal, pastor Marco Feliciano, quero dizer que eu tenho um desejo de poder trazer de volta aos ensinos dos nossos filhos a história sobre o moral e sobre o civismo. Eu venho de uma escola que na minha infância, numa cidadezinha pequena, consigo hoje de memória cantar o hino nacional, cantar o hino da bandeira, cantar o hino da independência e o hino da minha cidade ainda. Coisa que as minhas filhas não conseguem fazer, porque não se dá mais valor a essas coisas. Quando eu falo sobre o ensino religioso, eu não falo sobre proselitismo, eu não falo sobre chegarmos dentro da escola e pregarmos a religião, mas sim os grandes valores da religião. Por exemplo, como o decálogo, ou os 10 mandamentos: não matarás, não roubarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai, honra tua mãe. E por que não falarmos dos maiores mandamentos que saíram da boca do próprio Cristo: honra o teu Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. O regimento interno dessa casa, no seu artigo 79, senhor presidente, permite que eu faça uso da Bíblia. E como eu conversei com Vossa Excelência anteriormente, eu quero fazer uso dela. Também estou feliz em saber que foi Vossa Excelência que trouxe para esta casa um projeto que fez com que a Carta Magna da Humanidade, eu sei que a Carta Magna da nossa nação é a Constituição Brasileira, mas a Carta Magna da Humanidade é esse livro aqui. E queria ler um versículo que aqui está escrito no livro de Provérbios. O livro de Provérbios é o livro da sabedoria que está intrínseco dentro dessas páginas, no capítulo de número 22 e no versículo de número 6, que encontrei já marcado aqui. Alguém havia feito um apontamento escrito paz ao lado desse versículo. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velha, ela não se desviará dele. Está aqui um princípio bíblico, um princípio constitucional, que se aplicarmos em nossas crianças, um ensino moderado, ensinarmos a elas os grandes valores da existência, ensinarmos os nossos filhos a respeitarem os mais velhos, ensinar os nossos filhos a respeitarem o nosso país. Com isso, eles também vão passar a respeitar este parlamento aqui. Eu disse que eu tinha um desejo, esse desejo é plural, porque é muito triste para mim, como parlamentar de primeiro mandato, saber que quando chego em casa, minha filha, que é mais velha, adolescente, olha para mim meio ressabiada, e ao perguntar para ela o motivo, ela diz: é porque na escola, papai, dizem que todo político é corrupto. Também é triste saber que nessa nação, palavras como pastor e padre, que são duas instituições fortes, que representam o sentimento de uma nação, são completamente deturpados. Pastor é sinônimo de bandido e padre é sinônimo de pedófilo. Então veja só, os valores estão completamente trocados, estão completamente transformados. E eu gostaria que nesta casa, neste parlamento, houvesse uma busca para que as pessoas pudessem voltar a nos respeitar, como foi feito na Constituição de 1823, na primeira Constituinte que houve dentro desta casa. Então, eu acredito que este parlamento não pode ser apenas um parlamento de enfeites. Nós devemos, de fato, mostrar à sociedade para o que viemos fazer aqui. E como eu disse, eu tenho um desejo. E o desejo é fazer voltar à memória dos nossos filhos os grandes valores. Eu quero que os nossos filhos, antes de dormirem, possam ir no quarto ou na sala onde o pai e a mãe estiverem e falar assim: sua bênção, meu pai, sua bênção, minha mãe. Ao acordarem, receber do pai e da mãe uma bênção também. Pode parecer um idealismo de um jovem maluco que vem do meio do mato, mas eu cresci assim, e por isso sou um homem de bem, um homem de família hoje. Vossa Excelência me concede uma parte? A parte concedida, pastor nobre deputado Ronaldo Fonseca. Deputado Marcos Feliciano, eu peço essa parte para referendar as suas palavras e dizer que você, como um pastor, conquistou essa nação brasileira com seu respeito, sua maneira de se portar. E como deputado federal, você já está demonstrando para essa nação que seus eleitores acertaram. A proposta que você está trazendo de promover a Bíblia Sagrada nas escolas brasileiras, com certeza vai evitar tragédias como nós acabamos de ver recentemente no Rio de Janeiro. Se nós trocássemos as armas dessa nação por um exemplar da Bíblia Sagrada, com certeza o resultado seria diferente. Então, parabéns pela sua propositura, que Deus te abençoe, e você com certeza vai ter um grande mandato aqui nesta casa. Muito obrigado, Vossa Excelência me deixa emocionado aqui, e eu fico lisonjeado com essas palavras, e isso me dá mais força para continuar a caminhar nesses pensamentos. Fazendo só um aplicativo agora, pastor Ronaldo, ao que o senhor disse, Vossa Excelência, não sei se o senhor tem conhecimento disso, mas esse livro está ameaçado nesse país. Quando eu cito esse livro, a carta aos Romanos,
Paulo escrevendo à igreja de Roma, dizendo que os atos dos homens e mulheres na sua questão sexual foi deturpada, eu corro o risco de ser processado por homofobia. Há 2 semanas atrás eu fui citar o livro de Gênesis, e fui citar uma citação bíblica e antropológica. Fui chamado de racista. Alguns dias atrás, um grande comunicador desse país, chamado Datena, estava falando sobre Deus e ele foi processado pelos ateus. Ora, esse país é composto de 92% de cristãos. Com esse número já era suficiente para se aprovar essas proposituras que aqui estou dizendo. Então eu gostaria que abrissem a mente das pessoas que conhecem, que nos assistem agora, porque existe um outro problema, talvez não confessado com os lábios aqui, porque se conhece a palavra homofobia e racismo. Será que alguém conhece aqui a teofobia, eclesiofobia, angelicofobia? Ou seja, horror a pessoas que creem em Deus, horror à igreja, horror ao próprio Deus. Então estamos numa nação cristã, a maior nação cristã abaixo da linha do Equador, e os nossos princípios moldaram uma sociedade inteira. Eu tenho medo de que no futuro esse livro não possa ser mais usado. Eu tenho fórum privilegiado como parlamentar e por isso posso expressar os meus pensamentos. Mas e um padre, um pastor de uma paróquia pequena no meio do mato, se levantarem um grupo de minorias dentro da cidade e acusá-los de racismo ou de homofobia, não vão ter a mesma liberdade que eu tenho e não vão ter quem possa defendê-los como nós somos defendidos. A Constituição está sendo ameaçada. O direito de expressão está sendo ameaçado. Então eu gostaria de convidar os nossos nobres pares que aqui estão para pensarmos um pouco mais na vida, nos valores da existência, nos valores que movem o nosso coração. Vossa Excelência nos concede uma parte? Por favor, doutor. Eu quero parabenizar ao deputado Marcos Feliciano, pastor Marcos Feliciano, por ocupar a tribuna desta casa e levar aqui a todo o conhecimento, não só de nós parlamentares, mas como muitos que nos escutam através da TV Câmara, pela sua postura. Eu pude acompanhar sua trajetória como pastor e estou acompanhando aqui como parlamentar. E eu fico feliz que eu chego nesta casa também pela primeira vez como a Vossa Excelência e tenho visto e tenho presenciado a sua postura diante desse parlamento e quero dizer a Vossa Excelência que você não está nesse desafio só. Temos uma grande bancada aqui, uma bancada evangélica, a qual irá lhe dar sempre suporte e vamos estar sempre de mãos dadas, combatendo esse mal que tem assolado a nossa nação, que é a falta da valorização da família. Não só a família pernambucana do estado que eu faço parte, mas a família brasileira. Parabéns, deputado, estamos nessa luta juntos. Muito obrigado pela parte, nobre excelência. Sua Excelência, deputado, pastor Marcos Feliciano. Gostaria de partilhar. Está partilhado, doutor Newton Capixaba.